Olá, pessoal, professora Fernanda, de Estratégia Concursos. Estarei aqui com vocês durante esse caminho que vocês percorrerão estudando para o concurso da Câmara. Hoje é a nossa aula 00, aula demonstrativa. Quero explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica da videoaula. A gente vai ter uma teoria no PDF bem consistente, bem aprofundada, porque o CESP, a gente sabe como funciona, o concurso da Câmara ele exige um grau de profundidade alto, então a gente se preocupa com a profundidade no PDF, enquanto nas videoaulas a gente vai escolher as questões para comentar, questões da aula do PDF. Para quê? São aquelas questões em que a teoria pode ter ficado um pouco embananada, em que a gente no papel não consiga passar tão bem o assunto. A gente vai trazer aqui para o PDF as explicações, os comentários, as observações, porque a nossa ideia é que você detone com os conhecimentos pedagógicos no dia da prova e acerte todos os itens, e o que a gente puder fazer para que isso aconteça, a gente vai fazer tanto no PDF como nas videoaulas. A aula demonstrativa de hoje, a gente optou por trazer questões relacionadas ao Paulo Freire. Por que a gente optou por isso? Paulo Freire é um assunto muito popular, ele é cobrado em diversas bancas, mas o CESP ele consegue abordar Paulo Freire de maneira diferenciada. A prova do CESP exige um grau de raciocínio que ele exige além do conteúdo, além da teoria. Ele exige que você preste atenção nas entrelinhas, que você use o seu raciocínio lógico para interpretar as questões. Ele vai buscar do candidato um conhecimento um pouco maior do que o que está no livro. E essa aula demonstrativa, ela vai mostrar um pouquinho disso, são poucos itens que a gente fez questão de trazer, só para que vocês entendam mais ou menos a dinâmica. E a ideia aqui é que você veja como o CESP cobrará assuntos que parecem banais. Paulo Freire, como eu disse, é um assunto popular, ele é um autor muito conhecido, mas ainda assim o CESP consegue fazer com que o aluno tenha que pensar para responder as questões, para não cair nos peguinhas e nem nas armadilhas mesmo próprias de concurso da dimensão, como é o da Câmara, que vai fazer uma triagem muito grande, vai pegar os melhores, né? Então é isso, pessoal, a gente vai começar. Questão 1. O compromisso político que motivou Paulo Freire incluía a formação para exercício da cidadania, visando a releitura do mundo por meio da leitura das palavras. Gente, essa questão está correta. Todos os itens que eu marquei no slide, eles fazem referência a Paulo Freire, que tinha uma visão dialética, onde os educandos e os educadores eles aprendem simultaneamente. Tem uma outra coisa também na questão, vamos voltar aqui, político. Para Paulo Freire, a educação ela não é neutra, ela é um ato político que envolve tomada de decisões e opiniões. E cidadania também é uma palavra-chave que faz com que o ser seja transformador e questionador. Todos esses itens marcados, essas palavras marcadinhas, fazem com que a questão fique corretinha. Então, a questão está certinha. Continuando, pessoal, Paulo Freire se opunha à visão determinista da história, porque suscitou crítica à sua obra. Essa questão do CESP também, ela é correta. Realmente a visão determinista, ela é contrária ao que o Paulo Freire pensa a respeito da educação. Enquanto a visão determinista, ela limita, vou colocar aqui, determinista, ela limita o comportamento. O Paulo Freire, que eu vou abreviar PF, toda vez que colocar PF vocês vão saber que é Paulo Freire. Paulo Freire, ele tem a característica totalmente contrária. Ele instiga o educando. Ele faz com que o educando seja um ser crítico. E como que a gente vai ser crítico se a gente tem um comportamento delimitado, né? Então, essa questão, ela é correta porque o Paulo Freire realmente se opõe à visão determinista da história. Vamos lá, gente, mais uma questão CESP e Paulo Freire aqui para nossa aulinha. A pedagogia de Paulo Freire traduz-se em uma metodologia de excelência fundada na técnica de alfabetização com indiscutíveis resultados práticos, entre os quais se destaca a capacidade do indivíduo recém-alfabetizado poder assinar o próprio nome em documentos oficiais. Gente, essa questão é uma questão falsa. O fato de escrever o próprio nome não significa que o indivíduo esteja alfabetizado. A alfabetização, segundo Paulo Freire, ela vai muito além disso. Ele quer uma alfabetização onde o indivíduo ele consiga fazer uma leitura crítica do mundo. Então, quando aqui na questão, voltando aqui para o slide,
fala que as quais se destaca a capacidade do indivíduo ser recém-alfabetizado, poder assinar o próprio nome em documentos oficiais, ele está deixando a alfabetização uma coisa muito mecânica, e isso não combina com Paulo Freire. Então, essa questão está errada, falso, e aí as palavras que a gente pode colocar aqui é que a aprendizagem do Paulo Freire é uma aprendizagem crítica. Ok, pessoal? DF, nosso querido Paulo Freire. Em Pedagogia da Esperança, Paulo Freire defende que somente a abordagem marxista da prática educativa permite vislumbrar a possibilidade que os oprimidos vençam a luta de classe e, consequentemente, eliminem qualquer tipo de opressão. Gente, essa questão está errada. Vencer a luta de classe, ela não vai definir, ela não necessariamente vai eliminar as opressões. Então, ela está incorreta, é uma questão incorreta. Além de defender uma perspectiva diferenciada dos fins da educação e do exercício da cidadania, visando a uma aprendizagem que requeresse uma tomada de posição frente aos problemas vividos pelos alfabetizandos, Paulo Freire foi também um dos pioneiros na utilização da linguagem multimídia na alfabetização dos adultos. Gente, realmente, Paulo Freire, ele foi um dos pioneiros. Essa questão, ela caiu mais de uma vez em provas do CESP e traz com a gente um conceito que talvez muita gente desconhecesse. Paulo Freire, ele foi um dos primeiros a usar slide, multimídia, então ele realmente é um dos pioneiros nesse tipo de material para a educação da alfabetização dos adultos. Em sua visão pedagógica, Paulo Freire defendia que o diálogo com os alunos em sala de aula, respeitadas as diferentes linguagens dos atores envolvidos, deve contribuir para o entendimento acerca dos riscos causados por ideologias contrárias aos interesses humanos, individuais e coletivos. Essa questão é muito fácil, ela está correta. Paulo Freire tinha como ênfase o diálogo em sala de aula para a resolução dos conflitos e das diferenças. Então não tem erro nenhum, ela é uma questão compridinha, mas está certinha. Ele defende o diálogo com os alunos em sala de aula e é isso que importa, tá bem corretinho. Questão moleza. Vamos lá. O Programa Nacional de Alfabetização, lançado pelo governo João Goulart, tinha a obra de Paulo Freire como referência teórico-metodológica. Essa questão é uma questão correta. Vocês devem se lembrar, vocês não, mas os pais de vocês talvez, da palavrinha Mobral. Mobral foi criado em 1964, exatamente no governo do João Goulart, e utilizou o Paulo Freire como referência para teórico-metodológica mesmo. Mobral significa Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então, essa questão está corretíssima. Então, é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula demonstrativa, que, na verdade, é só uma pincelada do que virá daqui para frente. Lembrando que aluno nosso paga a rodada de pão de queijo, aluno aprovado em concurso público, ele paga uma rodada. E aí, você topa o desafio? Até a próxima. Tchau!